Antes que os humanos alcançassem as águas mais profundas do abismo, antes que a ciência compreendesse totalmente os segredos escondidos sob o oceano, já existia um mundo onde a escuridão guarda o impossível. Nas profundezas inexploradas do oceano, sob uma pressão colossal e imensa, um frio que desafia a imaginação e um silêncio absoluto e perturbador, habitam criaturas misteriosas que caçam, se adaptam e sobrevivem de maneiras que os humanos ainda não conseguem decifrar totalmente. Bem-vindos ao Oceano Profundo, a jornada épica até as criaturas mais misteriosas do abismo insondável. Por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para nos motivar ainda mais a continuar criando conteúdo de qualidade. Não se esqueça de comentar abaixo o que achou do vídeo e nos dizer de onde você está assistindo para que possamos conversar juntos. Que Deus abençoe todos com muita saúde, paz e amor pela natureza. Vamos começar. Ao contrário das baleias jubarte que se alimentam exclusivamente de krill minúsculo, as orcas possuem uma dieta extraordinariamente variada e adaptável. Elas caçam desde peixes pequenos e lulas até grandes mamíferos marinhos, como poderosos leões marinhos. Pesquisas científicas demonstraram irrefutavelmente que a orca é capaz de enfrentar o terror indiscutível dos mares, o grande tubarão branco, com inteligência magistral. Elas atacam o ponto fraco fatal do grande tubarão branco, sua capacidade de imobilidade tônica, com um golpe preciso e coordenado para virá-lo completamente de costas. A orca deixa este predador incomparável completamente indefeso e vulnerável. Então ela foca metodicamente na extração do fígado rico em nutrientes essenciais, abandonando o corpo do tubarão como uma prova silenciosa de seu poder supremo. Esses gigantes marinhos possuem inteligência social extraordinária e sofisticada. Elas usam um sistema complexo e refinado de sons variados para se comunicar e navegar em águas escuras. Cada grupo de orcas tem seu próprio dialeto, uma linguagem absolutamente única, que apenas os membros da família podem compreender totalmente. .
Elas vivem em unidades familiares muito unidas e permanecem juntas por toda a vida. No entanto, por trás da aparência formidável de um predador supremo, esconde-se uma surpreendente profundidade emocional. Uma mãe orca empurrou o corpo sem vida de seu recém-nascido com insistência inabalável por 17 dias consecutivos. Apesar da brutalidade das correntes oceânicas, a mãe viajou mais de 26 mil quilômetros para evitar que ele afundasse. Isso não foi apenas instinto cego, mas uma expressão de inteligência superior e um amor maternal absolutamente sagrado. A baleia azul, a baleia jubarte e a orca são testemunhos vivos do profundo fascínio pelo oceano. Enquanto uma espécie eleva canções profundas e ressonantes à outra, com sua inteligência e emoções complexas, nos lembra da grandeza incomparável da criação natural. Sob as águas azuis, continua uma sinfonia sem fim entre a sobrevivência e os laços invisíveis que unem todas as criaturas. Sob a luz dourada do crepúsculo na superfície do mar, uma silhueta ancestral desliza em silêncio absoluto. As tartarugas marinhas não são meras criaturas oceânicas sem importância. Elas são viajantes do tempo, portadoras do sangue puro de ancestrais que já existiam desde o período Cretáceo, há mais de 110 milhões de anos, com uma expectativa de vida que pode facilmente exceder 100 anos de longevidade. Cada tartaruga é uma biblioteca viva que preserva a memória profunda do oceano e seus mistérios. Sua vida é um épico de resistência extraordinária. Desde o momento em que quebram a casca e emergem da areia, as pequenas tartarugas devem começar uma grande jornada épica de mais de 13 mil quilômetros. É uma das corridas mais cruéis pela sobrevivência no planeta, onde devem enfrentar monstros predadores de todos os lados. Esses futuros guardiões devem usar uma bússola biológica extraordinária para navegar perfeitamente na vastidão inexplorável do oceano. Para sobreviver até a idade adulta, as tartarugas marinhas tornaram-se verdadeiras mestras da camuflagem e da esquiva rápida. Elas devem evitar constantemente a perseguição implacável de orcas e tubarões-tigre que consideram seu casco um desafio atraente para suas mandíbulas poderosas. Apenas uma em cada 1000 consegue sobreviver para completar o ciclo do destino marinho. Elas retornam com precisão surpreendente à própria praia onde nasceram para se reproduzir e garantir a continuidade de sua espécie.
No entanto, as tartarugas marinhas não lutam apenas por sua própria vida individual. Elas são guardiãs silenciosas que carregam em suas costas o delicado equilíbrio de todo o ecossistema marinho. A cada mordida, nos prados de ervas marinhas, as tartarugas verdes ajudam ativamente a regenerar essas grandes florestas submarinas vivas. Esses prados são verdadeiras maravilhas da criação, capazes de absorver carbono com uma eficiência até 35 vezes maior do que a das florestas tropicais terrestres. Nos recifes de coral, as tartarugas desempenham um papel essencial e insubstituível, controlando meticulosamente as populações de esponjas invasoras. Elas impedem que elas invadam e sufoquem os vibrantes corais coloridos. Mas esses gigantes ancestrais enfrentam agora uma sombra mais aterrorizante do que qualquer predador natural, a era dos resíduos plásticos tóxicos. Todos os anos, cerca de 8 milhões de toneladas de plástico chegam ao oceano como uma sentença de morte flutuante. Sacolas plásticas que flutuam na água, com a aparência enganosa de águas vivas, tornaram-se armadilhas mortais virtualmente inevitáveis. Mais de 50% das tartarugas marinhas do mundo ingeriram plástico sofrendo dores terríveis antes de afundarem em um sono eterno. Se esses viajantes milenares desaparecerem os recifes de coral, se transformariam em cemitérios brancos desolados e o ciclo da vida seria quebrado para sempre. Deixando para trás os rastros silenciosos das tartarugas marinhas, entramos no mar aberto desconhecido. Vamos conhecer uma entidade que desafia todos os limites da imaginação humana. É a baleia azul, o maior ser vivo a ter existido em toda a história do planeta. É uma maravilha viva que supera em muito o tamanho dos dinossauros predadores mais famosos já conhecidos. Com um comprimento que atinge 30 metros e um peso colossal de mais de 200 toneladas, ela representa a expressão máxima do design natural perfeito. Cada parte do corpo deste rei é um milagre biológico extraordinário. Seu coração é do tamanho de um carro de luxo e pode pesar até 600 quilos. A cada batida lenta, mas incrivelmente poderosa, ele impulsiona 220 litros de sangue através de artérias tão largas que uma criança pequena poderia nadar confortavelmente dentro delas. Até sua língua pesa tanto quanto um elefante adulto, totalmente desenvolvido, e oferece espaço suficiente para mais de 50 pessoas ficarem de pé firmemente. Mas seu verdadeiro poder reside em seu chamado vocal, o som mais intenso já registrado em todo o mundo natural. Com uma intensidade de até 188 decibéis, esta vocalização de baixa frequência rompe o silêncio absoluto do oceano. Pode ressoar a mais de 25 quilômetros de distância, permitindo que esses reis solitários encontrem um parceiro compatível.
Apesar de um tamanho sem precedentes na história, a existência da baleia azul depende de um ser minúsculo e insignificante, o krill. Cada dia, um adulto consome até 4 toneladas de comida, o que equivale a cerca de 40 milhões dessas minúsculas criaturinhas. Enquanto atravessa majestosamente o oceano, ela engole até 90 toneladas de água de uma só vez. Ela usa suas placas de barbatana como um filtro natural perfeito para reter a vida marinha e liberar água completamente limpa e purificada de volta ao mar. Os cientistas chamam esse processo de bomba de baleia um mecanismo biológico extraordinário. Ao mergulhar e retornar à superfície, elas transportam nutrientes essenciais como ferro e nitrogênio para as camadas superiores da água. Este fertilizante natural nutre o fitoplâncton, um organismo vegetal que produz 50% de todo o oxigênio da Terra. Uma baleia azul pode armazenar uma quantidade de carbono equivalente a de 30 mil árvores maduras totalmente crescidas. Sua jornada migratória é um épico fora do tempo comum. Esses gigantes de centenas de toneladas podem atingir velocidades de até 80 km por hora. Até seus filhotes são uma maravilha extraordinária, pois ao nascer, eles têm 7 metros de comprimento e pesam 2,5 toneladas. Graças ao leite materno extraordinariamente nutritivo, os filhotes crescem a uma taxa surpreendente de 90 quilos por dia. Em apenas um ano, eles já estão completamente prontos para herdar o trono do vasto oceano. No entanto, este rei reina em um trono rachado pelo massacre causado pela indústria baleeira do século XX. Hoje restam apenas 10 mil a 25 mil indivíduos solitários. Não estamos protegendo apenas um animal, estamos protegendo o coração que ajuda a regular o clima de todo o planeta. À sombra do rei, a baleia azul vive em vizinhos cheios de uma poesia incomparável, as baleias jubarte, com um corpo que pode atingir 16 metros de comprimento e um peso de até 36 toneladas. Elas não reinam pelo seu tamanho absoluto, mas pelas suas almas artísticas refinadas e danças capazes de cativar o coração humano no meio do oceano imenso. A superfície da água irrompe de repente quando um gigante se impulsiona para fora das ondas com força titânica. Ele desenha um arco perfeito no ar antes de cair de volta com um estrondo que ressoa como o tambor vibrante da Mãe Natureza. Seus golpes de cauda, que podem subir até 5 metros de altura, não servem apenas para desalojar parasitas. Eles também são uma linguagem de força bruta e liberdade inabalável, mas sua verdadeira beleza é encontrada nas melodias misteriosas que emergem das profundezas abissais. Os machos cantam juntos uma canção sincronizada e complexa, uma sequência complicada de notas musicais que pode durar até 20 minutos ininterruptos. Essas melodias não permanecem paradas e estáticas. Elas mudam a cada ano e se espalham por milhares de milhas náuticas.
Elas criam uma rede cultural de música oceânica que a humanidade só agora começa a compreender timidamente. No meio deste mundo de coros majestosos, existe uma história dolorosa de solidão eterna, incomparável à baleia de 52 Hz. Enquanto seus pares cantam em frequências entre 15 e 25 Hz, esta baleia solitária emite seu chamado a 52 Hz apenas. Por décadas, ela vagou completamente sozinha nos oceanos, enviando mensagens de amor sem nunca receber uma resposta que a compreendesse. Sua canção é muito alta para que outras baleias a ouçam plenamente. Isso a torna a criatura mais solitária do planeta, condenada a vagar em uma jornada sem destino final. Ainda assim, o sangue das baleias jubarte permanece cheio de vida vital. A cada ano, elas realizam uma grande migração de 13 mil quilômetros das águas geladas da Antártida para as costas quentes da Bahia, Brasil. Lá, o arquipélago de Abrolhos se torna um teatro natural onde as mães vigiam zelosamente seus filhotes que já pesam mais de 1 tonelada. Os jovens crescem com velocidade surpreendente graças ao leite materno rico em nutrientes vitais. Eles aprendem a nadar para trás com habilidade e a mudar de direção usando suas colossais nadadeiras peitorais de 5 metros. Esta maravilha hidrodinâmica permite que alcancem velocidades de até 43 km por hora para escapar dos predadores que espreitam. E quando a fome chama com urgência, esses artistas se transformam de repente em estrategistas engenhosos com sua técnica de rede de bolhas. Coordenados com precisão absoluta, eles expelem círculos de bolhas para cercar milhares de peixes pequenos. Eles criam uma prisão invisível antes de se lançarem juntos em direção à superfície e desfrutarem de um grande banquete nutritivo. As baleias jubarte nos lembram que o oceano é um reino cheio de emoções profundas. Cada canção é um fragmento da alma marinha e cada jornada é um épico entre inúmeras ondas. O sol mal toca a superfície da água quando os golfinhos rompem o silêncio absoluto com uma exibição deslumbrante. O oceano desperta em uma explosão de alegria e energia vital. Sob as águas profundas de cor esmeralda, os golfinhos executam estratégias de caça que só podem ser descritas como brilhantes e engenhosas. Com corpos medindo entre 2 e 4 metros de comprimento, eles possuem uma arma secreta extraordinária, a ecolocalização sofisticada. Ao emitir pulsos sonoros complexos e receber seus ecos com precisão, eles podem ver suas presas até sob a areia do mar. Dentro do grupo, cada indivíduo assume um papel estratégico definido para formar uma unidade de ação quase perfeita. Eles cercam cardumes de peixes pequenos e golpeiam a água com suas caudas para criar confusão tática. Eles coordenam cada movimento com precisão, guiada por um cérebro extraordinariamente desenvolvido e sofisticado. Mas a vida dos golfinhos não se limita apenas à caça metódica.
Eles também são os grandes artistas e jogadores. Cientistas registraram comportamentos surpreendentes em golfinhos jovens brincando com peixes-balão. Eles os passam gentilmente de um indivíduo para outro, estimulando inteligentemente o peixe a liberar pequenas quantidades da toxina venenosa tetrodotoxina. Em pequenas doses controladas, esta toxina gera um estado de excitação em seus cérebros desenvolvidos. É um sinal claro de que sua inteligência busca experiências que vão muito além do simples instinto animal. Às vezes, seu caráter travesso faz até com que outras espécies, como aves marinhas em cativeiro, fiquem nervosas. Eles aproveitam a vida de uma maneira vibrante e imprevisível na vastidão do mar. O que é mais maravilhoso sobre os golfinhos é sua extraordinária capacidade de conexão altruísta. Eles são mensageiros de paz unidos à humanidade por um vínculo invisível e profundo. Existem histórias documentadas de golfinhos salvando pescadores em perigo ou colaborando com eles no Brasil. Sua coragem parece quase incrível, já que golfinhos foram vistos protegendo pessoas de ataques brutais de grandes tubarões brancos na Nova Zelândia. O lendário golfinho moco guiou 2 baleias cachalotes encalhadas para águas seguras. Esta capacidade de empatia se deve às células fusiformes especializadas presentes em seus cérebros. Os golfinhos sentem tristeza genuína quando perdem um membro do grupo e lembram-se de seus companheiros por toda a vida. Eles se identificam por assobios característicos únicos, como se fossem verdadeiros nomes próprios. Até em rituais de cortejo, eles oferecem algas como presentes significativos para seus parceiros escolhidos. A divindade criou cada criatura com uma capacidade de amar que supera a razão pura. Os golfinhos são uma das provas mais luminosas da perfeição da criação natural. A luz atravessa a água cristalina e ilumina os recifes de coral resplandecentes. É uma cidade que nunca dorme sob a superfície do oceano profundo. Os recifes são verdadeiros oásis no meio do oceano, lugares onde a vida brilha com maior intensidade do que em quase qualquer outro canto do planeta. Embora ocupem apenas 1% do assoalho oceânico, eles fornecem refúgio para quase 25% de todas as espécies marinhas existentes. No Brasil, o ecossistema de coral de Abrolhos é uma maravilha geológica única e incomparável. Localizado na costa sul da Bahia, Abrolhos abriga enormes formações de coral conhecidas como chapadões. Estas são estruturas em forma de cogumelo que se elevam das profundezas e criam um espaço tridimensional majestoso e impressionante. Nesta cidade movimentada, cada habitante cumpre uma função vital e indispensável. O peixe-papagaio, com suas mandíbulas poderosas, mastiga constantemente fragmentos de coral morto,
para limpar meticulosamente o recife. Ao fazer isso, ele cria involuntariamente faixas finas de areia branca pura. Mais acima, os peixes donzela defendem ferozmente seus jardins de algas contra qualquer intruso ousado. Mas no coração dos pactos mais estranhos está o peixe-palhaço. É uma criatura pequena com seu traje laranja e branco incomparável que realiza uma dança de sobrevivência ao lado da venenosa anêmona do mar. O peixe-palhaço encontra segurança absoluta entre os tentáculos venenosos da anêmona, um lugar onde qualquer outro peixe seria paralisado instantaneamente. O segredo reside em uma camada especial de muco protetor que o torna imune ao veneno mortal. Isso transforma a anêmona em uma fortaleza impenetrável contra predadores perigosos como meros ou moreias famintas. Em troca, o peixe-palhaço atua como um guardião fiel e incansável. Ele persegue com determinação os peixes-borboleta especialistas em devorar os tentáculos das anêmonas. Até seus movimentos constantes ajudam a melhorar a circulação vital da água. Isso aumenta o suprimento de oxigênio para seu parceiro simbiótico. As relações dentro do recife são ainda mais complexas e fascinantes. O peixe-palhaço deve sobreviver com destreza dentro de uma rede de diversos vizinhos e competidores. Ele deve permanecer vigilante contra os peixes limpadores que removem parasitas, mas que podem ser oportunistas. Ele também deve manter uma distância cautelosa dos peixes donzela, que são extremamente territoriais. Sua estrutura social é uma prova extraordinária de adaptação evolutiva. Se a fêmea dominante morre, o maior macho muda de sexo para ocupar seu lugar exato. Isso garante a continuidade da família no coração desta exigente cidade de coral. No entanto, esta cidade resplandecente está à beira de uma deterioração catastrófica. As mudanças climáticas elevam insidiosamente a temperatura da água, causando o branqueamento dos corais. Isso causa a morte em massa das anêmonas hospedeiras. Quando as anêmonas perdem sua cor vibrante e murcham o peixe-palhaço e muitas outras pequenas espécies perdem sua fortaleza protetora. Eles se tornam vulneráveis a predadores que rondam. Nos cantos silenciosos do recife de coral, a luz do sol mal sobrevive na forma de raios tênues que se filtram pelas fendas rochosas. Lá existe um mundo sinistro, governado por leis ancestrais e misteriosas. Em um universo repleto de predadores sedentos de sangue, uma criatura pequena e frágil respeita um pacto misterioso, o camarão limpador especializado. Com seu corpo transparente como cristal puro e suas listras brilhantes vermelhas e brancas,
ele parece personificar os mordomos mais devotados da escuridão marinha. Imagine uma estação de serviço mística sob o mar. Gigantes ferozes como garoupas predatórias, tubarões perigosos ou moreias monstruosas abandonam repentinamente seu instinto assassino para esperar pacientemente em uma fila ordenada. Um silêncio solene envolve tudo enquanto o minúsculo camarão rasteja meticulosamente sobre os corpos dos predadores. Eles removem parasitas e restos mortais com grande cuidado e dedicação total. É um raro pacto de paz onde os camarões limpadores agem como médicos especializados. Eles são criaturas capazes de ler o equilíbrio do Recife com precisão. Eles se comunicam através de estranhas danças corporais e sabem como priorizar clientes VIP importantes. São os peixes grandes que desempenham um papel fundamental na manutenção da ordem do coral. Pois essas mandíbulas afiadas não se fecham sobre eles para destruí-los. Este é o segredo da simbiose, um acordo invisível gravado no DNA do oceano desde os tempos mais remotos. Mas à medida que avançamos em direção às fendas mais escuras, surge um reino de sombra, onde a morte aguarda atrás de cada parede rochosa impenetrável. Este é o território das moreias com corpos lisos e flexíveis, assemelhando-se a gigantescas cobras marinhas. Elas se escondem nas cavidades mais profundas e escuras. Durante o dia, mal mostram sua cabeça feroz e olhos vigilantes que parecem observar tudo. Esses olhos nunca parecem piscar naturalmente, mas quando a noite cai, as moreias se transformam completamente em fantasmas invisíveis do Recife. Sua arma pertence verdadeiramente ao mundo de nossos próprios pesadelos, uma mandíbula dupla estruturada. No fundo de sua garganta cavernosa, esconde-se uma segunda mandíbula conhecida como a mandíbula faríngea especializada. Quando a mandíbula principal morde com força destrutiva a mandíbula interna, projeta-se para a frente como um gancho que surge da própria morte. Ela arrasta a vítima para dentro, sem deixar qualquer possibilidade de fuga. É um trabalho brutal da evolução que transforma a moreia na soberana absoluta da escuridão. O mistério desses habitantes também reside em seu vínculo com outras espécies coexistentes. Caçadas coordenadas entre moreias e garoupas são a prova de uma inteligência coletiva surpreendente. A garupa emite uma vibração com seu corpo para convidar a moreia a sair de seu esconderijo. Uma desliza entre as fendas para expulsar a presa, enquanto a outra espera do lado de fora para interceptá-la. É uma cooperação letal que nenhuma criatura pequena pode neutralizar ou evitar. Embora tenham a aparência de monstros aterrorizantes, as moreias são guardiãs silenciosas do equilíbrio do Recife. Elas controlam as populações de peixes e crustáceos. Elas evitam explosões populacionais que poderiam destruir toda a cadeia alimentar.
No entanto, este reino sombrio enfrenta agora fendas abertas pelo destrutivo mundo humano. A poluição e o branqueamento dos corais estão destruindo antigas fortalezas de calcário. Isso deixa esses moradores de cavernas profundas sem lar. As moreias não atacam ativamente intrusos humanos, mas quando seu território é invadido, sua mandíbula dupla está pronta para cumprir o último instinto de defesa. Quando a luz do sol é completamente extinta pelo abismo, o oceano nos conduz a um reino espectral de sombras poderosas. Lá, a sobrevivência não depende mais da visão comum, mas de sentidos quase sobrenaturais e uma força suprema incomparável. Na imensa escuridão que domina há milhões de anos, os tubarões aparecem como reis incontestáveis das profundezas. São seres que governam os oceanos há mais de 400 milhões de anos, sobrevivendo até as mais devastadoras extinções em massa. À frente dos predadores mais temidos está o grande tubarão branco, uma máquina biológica perfeita, que pode atingir 6 metros de comprimento. Ele desliza pelo mar a uma velocidade surpreendente de 56 km por hora, rasgando a água com uma mandíbula cheia de dentes afiados. Mas o que o torna verdadeiramente misterioso é sua capacidade de percepção invisível através do sistema de ampolas de Lorenzini, localizado em seu focinho especializado. O tubarão branco consegue detectar até os mais fracos impulsos elétricos de uma presa escondida. Na escuridão absoluta do oceano, ele não precisa de olhos para ver a morte. Ele consegue sentir a vibração da vida emergindo do vazio. No entanto, mesmo no reino desses assassinos de sangue frio, o oceano permite uma contradição surpreendente. O tubarão-baleia, com um comprimento oscilando entre 12 e 18 metros, aparece como uma ilha viva flutuando entre as águas misteriosas. Em contraste absoluto com a mandíbula letal do tubarão branco, o tubarão-baleia possui uma boca imensa, destinada apenas a filtrar toneladas de água a cada dia sem cessar. Um adulto pode consumir até 2 toneladas de alimento por dia, com absoluta calma em meio às correntes marinhas. É uma coexistência milagrosa entre o terror e a nobreza, e ambos juntos mantêm o equilíbrio ecológico do planeta. Afastando-nos do poder desses gigantes, o oceano nos guia para uma das histórias mais delicadas e estranhas, o milagre do cavalo marinho. Entre os recifes cheios de perigos, o cavalo marinho aparece com seu lendário corpo sinuoso em forma de S. Sua nadadeira dorsal vibra como uma hélice viva, e sua cauda longa agarra o coral como um juramento eterno ao mar. Aqui, as regras sexuais da natureza são invertidas da maneira mais misteriosa. O cavalo marinho macho é quem carrega uma responsabilidade sagrada a carregar e proteger a vida.
Após uma dança de cortejo hipnótica e cativante, a fêmea deposita centenas de ovos na bolsa de incubação, localizada na barriga especializada do macho. Esta bolsa é uma creche mística onde os ovos recebem oxigênio fresco, nutrientes essenciais e proteção rigorosa. Por 10 a 12 dias, o pai aceita o risco colossal, carrega o peso e consome sua energia para vigiar o futuro de sua espécie. O momento em que centenas de pequenos cavalos marinhos emergem da bolsa paterna é uma maravilha incomparável da criação. A realidade é cruel. Apenas 1 em cada 1000 consegue sobreviver até a idade adulta. Essas minúsculas criaturas devem lutar sozinhas contra um mundo que não conhece compaixão. A força destrutiva do tubarão branco, a grandeza do tubarão-baleia e a paternidade do cavalo marinho compõem o retrato completo do oceano. Essas histórias continuam sendo escritas sob camadas escuras onde a luz quase nunca consegue chegar. Acordaremos a tempo de proteger essas lendas eternas, ou deixaremos que elas desapareçam como espuma no vazio infinito? Centenas de anos atrás, os exploradores podiam apenas sonhar com monstros escondidos ou reinos de cristal brilhando nas profundezas desconhecidas. Para a humanidade daquela época, tudo o que existia abaixo da superfície era um território proibido e misterioso. Mas hoje, uma realidade ainda mais extraordinária do que qualquer filme de ficção científica aparece diante de nossos olhos maravilhados. Quando a luz do Sol desaparece completamente, o oceano entra na zona especial de penumbra. Em profundidades localizadas entre 200 e 1000 metros, não mergulhamos em uma escuridão uniforme e monótona, mas em um espetáculo infinito de luzes de neon. Brilhos hipnóticos flutuam como almas errantes neste fascinante universo submerso. São o produto de extraordinários faróis vivos. As criaturas deste mundo dominaram a arte da bioluminescência graças a sofisticadas reações químicas entre a luciferina e o oxigênio. Um dos habitantes mais estranhos é o tubarão-lanterna, embora ele meça apenas cerca de 60 centímetros. Ele usa fileiras de células luminosas sob sua barriga para se camuflar contra a luz vinda de cima. Ele se torna um fantasma invisível diante dos inimigos que rondam. Quando a noite cai, a zona de penumbra testemunha a maior migração vertical do planeta. Bilhões de toneladas de seres vivos ascendem ao mesmo tempo em direção às camadas superficiais para buscar alimento vital. É um batimento cardíaco vital que mantém o oceano em constante movimento. Além do limiar da zona de penumbra, caímos em um reino de escuridão absoluta, a impenetrável zona abissal. A mais de 4.000 metros de profundidade, a temperatura permanece sempre perto do ponto de congelamento. É abaixo de 4 graus Celsius e a pressão é cerca de 500 vezes maior do que a da superfície normal. É o suficiente para esmagar até os cascos de aço mais resistentes já construídos.
É o campo de batalha final da evolução, onde apenas as criaturas mais fortes e estranhas têm o direito de existir. Em um silêncio impressionante, enormes raias majestosas deslizam sem som como fantasmas gigantes. Com uma envergadura de até 6 metros e pele opaca que não reflete a luz, elas se misturam na escuridão eterna. No fundo, mais de 100.000 caranguejos-aranha se aglomeram em montanhas vivas. Eles se empilham uns sobre os outros para superar o momento mais perigoso de suas vidas, a vulnerável muda. De repente, um brilho intenso aparece na escuridão. É a presença de uma água viva das profundezas. A água viva possui um corpo místico, em forma de coroa, e tentáculos que podem chegar a 10 metros de comprimento. Ela não emite luz apenas para avisar, ela também usa essa radiação como estratégia de distração. Ela atrai predadores maiores para que ataquem o que a ameaça com apenas um toque de seus tentáculos mortais. A presa perde toda a possibilidade de escapar desta armadilha luminosa. No lugar mais profundo do planeta, onde a fronteira entre a vida e a morte é tão fina quanto um cabelo, começa outra lenda. É o reino do fogo e da água, onde as tochas vivas da terra continuam a queimar. Quase 75% dos vulcões do planeta estão escondidos sob milhares de metros de água, ativos como poderosos batimentos cardíacos geológicos. Quando a lava ardente entra em contato com a água gelada, cria explosões silenciosas e fascinantes. Essas forças elevam montanhas colossais sob o mar. Às vezes, essa força entra em erupção com tanto poder que rompe a superfície oceânica e dá origem a paraísos como o Havaí. Mas sob pressão esmagadora, a mais de 2.500 metros de profundidade, os vulcões não criam apenas terra, eles abrem a porta para um ecossistema misterioso que desafia tudo o que a humanidade pensava saber sobre biologia. Perto de falhas geológicas estão as fontes hidrotermais Torres Negras, que expelem água superaquecida a mais de 400 graus. Em um ambiente onde a temperatura poderia derreter chumbo, a vida continua a florescer de maneira quase sobrenatural. Lá, a luz solar desaparece completamente e dá lugar a outro milagre extraordinário, a quimiossíntese especial. Ao redor dessas chaminés de fumaça negra, milhões de camarões cegos se aglomeram em densas multidões. Eles não precisam de olhos para encontrar a luz, porque possuem órgãos termais extremamente sensíveis em suas costas. Eles são capazes de localizar a fonte de vida que jorra das bocas vulcânicas ativas. Ao lado deles vive o caranguejo Yeti, com estranhos filamentos semelhantes a penas em suas garras, onde cultiva bactérias especiais. Vermes tubo-gigantes permanecem em águas ricas em enxofre, tornando-se habitantes do inferno que prosperam sem o sol.
No meio do reino das colunas hidrotermais, o oceano esconde outro fenômeno quase mágico, a neve marinha viva. Partículas orgânicas e restos de criaturas descem lentamente como flocos de neve em uma esfera de cristal eterna. Para os habitantes do fundo profundo, onde os vulcões não existem, a neve marinha é a única fonte de salvação. Peixes abissais de formas bizarras e pepinos do mar cristalinos esperam em silêncio na lama, devorando esses flocos vitais. É uma conexão silenciosa, mas sagrada entre a camada superior resplandecente e o fundo escuro do oceano. No entanto, estes ecossistemas cheios de maravilhas agora enfrentam uma nova sombra perigosa. A mineração em águas profundas ameaça destruir as preciosas fontes hidrotermais para sempre. Se essas tochas se apagarem, perderemos uma parte da memória mais primitiva da vida. Seremos capazes de proteger essas lendas eternas antes de sermos devorados pela nossa própria ganância. No extremo norte da Terra, onde o mar parece selado sob camadas antigas de gelo, o Oceano Ártico aparece como um reino misterioso. Aqui, o oceano mergulha em um branco glacial e escuridão prolongada. A superfície do mar permanece bloqueada sob uma espessa camada de gelo, enquanto o horizonte desaparece em um silêncio inquietante. No entanto, nesta região que parece morta, a vida continua a existir em segredo. O inverno no Oceano Ártico não é como nenhum outro inverno do planeta. Por meses, o sol desaparece, deixando uma noite quase infinita sobre o gelo. Ventos gelados varrem a superfície congelada e a temperatura pode cair abaixo de 40 graus Celsius negativos. O gelo marinho transforma o oceano em um implacável deserto branco, onde um único erro custa uma vida. Mas mesmo nesta noite polar, o Oceano Ártico não está morto sob a espessa camada de gelo. Outro mundo continua a se mover com extraordinária resistência. Ao redor do arquipélago de Svalbard, grupos de belugas nadam em silêncio, em corredores de água escura perto da Groenlândia. Focas aneladas cavam abrigos na neve para proteger seus filhotes. No mar de Chukchi, o bacalhau do Ártico se esconde sob o gelo em busca de alimento. A vida no Ártico não é barulhenta, mas silenciosa, cautelosa e sempre frágil. Cada espécie possui sua própria estratégia para resistir à escuridão, ao frio e ao isolamento. Neste reino congelado, o urso polar é o símbolo supremo de poder. Com sua pelagem espessa e camada isolante de gordura, é o predador dominante no gelo. Cada um de seus passos na neve branca parece o avanço de um fantasma gigantesco.
O alimento principal do urso polar consiste em focas. Ele pode esperar por horas perto de um buraco de respiração, no gelo imóvel como se fosse parte do inverno. Basta uma foca emergir durante um momento de desatenção para que o ataque ocorra com velocidade brutal. Mas nem o rei do mundo polar vence sempre. Quando o gelo é muito espesso, as focas aparecem com menos frequência e o inverno se torna uma sentença severa. Sob o gelo, uma música misteriosa continua a ressoar no oceano congelado. É o chamado das belugas, as viajantes brancas do mundo polar. Na noite profunda, seus sons se espalham como sussurros antigos e se tornam um mapa invisível. As belugas medem cerca de 4 metros e podem pesar até 1.500 quilogramas. Possuem a habilidade de se comunicar e perceber o mundo através do som em um oceano quase sem luz. Graças ao seu sistema de ecolocalização, detectam presas na densa escuridão. Cada assobio e chamado é um sinal vital. Em um mundo onde os olhos não são mais suficientes para encontrar o caminho, o som se torna vida. Geralmente se movem em grupos formando uma comunidade branca que desliza no coração do mar congelado. Alimentam-se de peixes pequenos e criaturas que se escondem sob o gelo. Embora sejam maravilhosamente adaptadas, ainda precisam enfrentar um inimigo formidável, a orca. Essas enormes sombras negras podem aparecer em águas abertas e caçar com grande estratégia. Diante desta ameaça, a pele branca da beluga se torna uma preciosa camuflagem. Ajuda a se misturar com a luz pálida do gelo e da neve. O Oceano Ártico é um reino antigo de escuridão, gelo e criaturas extraordinárias. Lá, a beluga canta no meio da noite, como se todo o oceano estivesse falando de um mundo congelado. Neste inverno eterno, a vida existe graças à paciência, à memória e ao instinto. O Oceano Ártico nos lembra que a beleza mais profunda é às vezes encontrada na escuridão. No silêncio profundo do Oceano Ártico, onde a superfície do mar permanece bloqueada sob espessas camadas de gelo, a vida não desaparece. Ela apenas se esconde sob a superfície em corredores de água fria e escura. Lá, cada respiração pode se tornar a última batalha. Belugas e narvais existem como duas almas do mundo polar, uma espécie branca como a neve e outra portadora de um misterioso chifre espiral. Quando o inverno chega, o Ártico se transforma em uma gigantesca prisão de gelo. O gelo marinho se fecha sobre suas cabeças, deixando apenas algumas rachaduras e pequenos orifícios de respiração. Para as belugas e narvais, é a fronteira frágil entre a vida e a morte.
Se essas aberturas se fecharem, todo o grupo pode permanecer preso em uma desesperadora cavidade de gelo. As belugas são as cantoras brancas do oceano congelado. Seus corpos carecem de uma nadadeira dorsal alta, o que lhes permite se mover com mais facilidade logo abaixo da camada de gelo. Sua pele branca fantasmagórica ajuda-as a se misturar com a neve, escondendo-as de predadores. Na escuridão do mar, as belugas usam assobios e chamados ressonantes para encontrar seu caminho. Para elas, o som é um segundo par de olhos. O narval possui outro tipo de mistério. Seu longo chifre retorcido pode se estender como uma lança de gelo. Alguns indivíduos raros podem ter 2 chifres assemelhando-se a uma criatura mitológica. Este chifre pode estar ligado à competição entre os machos e à expressão da pura força biológica. Quando o gelo começa a derreter, o inverno recua como um fantasma. O Ártico desperta sob uma luz estranha que dura 24 horas por dia. Sob o mar frio, organismos fitoplânctônicos se multiplicam e formam a base de todo o mundo vivo. O verão ártico começa com o despertar silencioso das menores criaturas. Então o céu muda quando milhões de pássaros retornam ao mundo polar. A andorinha do Mar Ártica é uma viajante lendária que migra mais de 56 mil quilômetros entre o Ártico e a Antártida. Nas costas frias, as andorinhas começam a construir seus ninhos em um tempo muito limitado. Cada ovo no solo frio assemelha-se a um desafio à natureza extrema do mundo. Gansos das neves e muitas outras aves migratórias também invadem o céu. O Ártico torna-se um labirinto vivo onde cada canção ressoa como uma nota de verão, mas onde a vida se concentra, a morte também aparece em silêncio. Quando peixes e focas se tornam abundantes, as orcas entram nas águas árticas como sombras negras. Em um iceberg flutuante, uma foca pensa ter encontrado seu último refúgio, mas o grupo de orcas coopera para criar ondas que fazem o gelo balançar até que a presa caia. É por isso que o verão ártico é ao mesmo tempo brilhante e trágico. A luz prolongada não traz paz, mas uma corrida implacável, onde os pássaros devem se reproduzir e as focas acumulam gordura. As orcas devem caçar antes que o gelo feche as entradas do oceano novamente. Muito em breve, o vento frio retornará e o gelo se estenderá sobre o mar mais uma vez. Os bandos partirão e o Ártico fechará a porta para o verão mesmo, enquanto inundado de luz.
Logo abaixo das ondas encontra-se a camada superficial do oceano, onde a vida explode com força extraordinária. A luz solar não ilumina apenas, ela nutre a primeira forma de vida do oceano. No centro deste ecossistema estão seres minúsculos quase invisíveis, o plâncton. Essas pequenas partículas de vida menores que um grão de areia são a base para a maior parte da vida marinha. Através da fotossíntese, produzem até 70% do oxigênio da Terra, mais do que todas as florestas terrestres combinadas. A cada respiração, nossa vida depende em parte desses seres minúsculos e insignificantes. O plâncton também é uma força silenciosa contra as mudanças climáticas ao absorver uma grande parte do dióxido de carbono que os humanos liberam. Uma única colher de água do mar pode conter milhões desses organismos trabalhando em silêncio. Junto com o plâncton, as algas marinhas na camada superficial realizam sua dança de fotossíntese e fornecem energia vital. Tudo depende desta superfície que é a primeira porta de entrada para mistérios muito mais profundos. No vasto universo do oceano, as correntes marinhas se movem sem descanso, regulando o clima global. Estas são rodovias naturais para a migração de criaturas, desde baleias até enormes cardumes de arenque. A corrente do Golfo serpenteia ao longo da América do Norte antes de seguir em direção à Europa. Este fluxo atua como um sistema de aquecimento natural, tornando o clima do norte da Europa mais temperado. Existe um vínculo maravilhoso entre o oceano e a selva que poucas pessoas realmente conseguem ver. As correntes oceânicas transportam umidade para o interior dos continentes, contribuindo para as chuvas que nutrem a Amazônia. O oceano e a selva amazônica estão profundamente entrelaçados e juntos sustentam a vida na Terra. As correntes oceânicas são pontes invisíveis que unem continentes e ecossistemas e também o destino da humanidade. É aqui que nossa responsabilidade se torna mais clara do que nunca. A divindade confiou o oceano à humanidade como um presente sagrado que sustenta a vida e nos permite contemplar a grandeza da criação. Esta não é apenas uma história sobre baleias ou recifes de coral. É uma história sobre nós mesmos e como os seres humanos escolhem viver ao lado da natureza. No Brasil, a história da recuperação da baleia jubarte tornou-se um símbolo de esperança. Houve um tempo em que suas canções quase foram extintas completamente devido à caça comercial. Graças à proibição da caça e aos programas de conservação, as baleias jubarte começaram a retornar. Uma estimativa de 2025 indica que a população no Atlântico Sudoeste atingiu 27.362 indivíduos.
Os países estão expandindo áreas marinhas protegidas e restaurando recifes de coral. Em 2026, o mundo atingiu cerca de 10% do oceano protegido, embora ainda estejamos longe da meta de 30% para 2030. No entanto, todos os anos, cerca de 11 milhões de toneladas de resíduos plásticos continuam a chegar aos mares. Se medidas firmes não forem tomadas, a quantidade de plástico que entra no oceano pode quase triplicar até 2040. Ainda assim, entre esses números preocupantes, a luz não se apagou. As cidades costeiras estão investindo no tratamento de águas residuais e os cientistas rastreiam baleias por satélite. Proteger o oceano não é apenas uma escolha ambiental, é também uma missão moral e sagrada. Quando protegemos as baleias, protegemos as canções antigas do mar. Escolha uma sacola de pano em vez de uma sacola de plástico. Recuse canudos e produtos plásticos de uso único quando não forem necessários para contribuir com uma pequena parte para a vida do planeta. Uma pequena ação pode não mudar o mundo inteiro em um único dia, mas milhões de pequenas ações podem criar uma onda forte o suficiente para transformar o futuro. O oceano não precisa de nossa pena, mas de nossa mudança. Se soubermos ouvir o som das ondas e o aviso dos mares em aquecimento, talvez ainda tenhamos uma chance. A jornada de hoje chega ao fim, mas a missão de proteger o oceano continua. Enquanto soubermos como proteger a vida, a esperança nunca terá desaparecido. É por isso que o Vietnã se tornou um território excepcional para os amantes da natureza e da exploração. Raramente no mundo pode-se encontrar uma faixa de terra onde o viajante possa sentir com tanta clareza o pulso de 4 estações magníficas: o norte com sua primavera nebulosa, o verão de verde infinito, o outono dourado e o inverno gelado, e encontrar ao mesmo tempo o sol quente do centro, o esplendor dos céus do sul e o ritmo vigoroso das terras altas centrais. Em cada estação, o Vietnã oferece uma beleza única primavera para contemplar o despertar da selva verão, para seguir as ondas azuis outono, para atravessar os arrozais dourados em terraços, e inverno para tocar as nuvens frias nos picos mais elevados. Este clima não apenas nutre a biodiversidade, mas torna o Vietnã um destino cativante, onde é possível viajar, ouvir a natureza e entender que cada paisagem majestosa merece ser preservada para o futuro.